Direito do consumidor em destaque e hoje para tratar de um tema interessantíssimo: golpes bancários, o que fazer e como evitá-los. Eu vou conversar com o Dr. Silas Guilherme Machado Barros, né? Ele que é advogado, especialista em direito do consumidor. Eu vou receber o meu convidado aqui, o Dr. Silas Guilherme Machado de Barros. Ele que é advogado, especialista em direito do consumidor, direito bancário e direito constitucional. Ele é pós-graduado em tutoria de educação à distância e docência do ensino superior. Eu estava aqui te apresentando, você que é licenciado também em Sociologia há mais de 5 anos, é o sócio fundador do escritório Vicente Barros Advogados Associados, aí em Marabá, no Pará, atua na região norte e em todo o Brasil, e também é professor de Direito e tutor digital, além, de especialista em Direito do Consumidor, Direito bancário e direito constitucional. E nós vamos falar sobre um tema que tem tirado o sono de muitas pessoas que têm sido vítimas de golpes bancários, e falar sobre a responsabilidade civil dos bancos nessa questão de golpes, sabendo que o banco tem que assumir o risco da sua atividade lucrativa, porque ele tem que assumir o dever de indenizar. Inclusive, tem próprias resoluções do Banco Central que falam sobre isso, que muitos consumidores eles desconhecem. Então, não é somente o Código de Proteção e Defesa do Consumidor que vem regrar essas situações, mas as resoluções do Banco Central e do próprio Conselho Monetário Nacional. Então, eu queria franquear a palavra ao doutor e também fazer a primeira pergunta: quais os golpes mais comuns que têm ocorrido hoje que vitimam os consumidores? Boa noite, e a palavra está com o doutor. Boa noite novamente, doutor João. Boa noite a todos e todas. Doutor, então, vamos lá. Antes de eu começar a listar alguns golpes, porque assim, nesse momento que a gente está fazendo essa live, algum golpe está sendo criado, testado e consumado. Isso pode ter certeza. Por que eu digo isso? Eu já começo mostrando alguns dados que são muito interessantes. O Brasil atingiu a marca de 1 bilhão de contas neste ano de 2023. 1 bilhão de contas abertas. Tá? 1 bilhão de contas abertas. A média do brasileiro, segundo os dados da própria Sebrae e outros dados bancários, como do próprio Banco Central, é de 4 a 5 contas por brasileiro. Por quê? Com a questão dos bancos digitais, o cara pode ter uma conta, o cliente bancário, numa Caixa Econômica, no Banco do Brasil da Vida, mas também no Nubank, tranquilamente. Uma vez que as contas digitais elas têm ficado em voga. Então, 1 bilhão de contas abertas no país. Ao passo que nós temos por minuto, quando nós começamos a nossa conversa aí há mais ou menos 5, 6 minutos, 3 mil golpes no Brasil por minuto. Então, dos 5 minutos aí, 3 vezes 5, 15 mil golpes serão aplicados nos primeiros 5 minutos dessa live. Golpes aplicados, pessoal. Não digo que todos são consumados. São uma tentativa de golpe. Vamos colocar aí desses 3 mil, metade consiga ser consumado. Então, assim, ao passo que o brasileiro ele tem tido uma facilidade muito maior com o banco de relacionamento, uma vez que tem os bancos digitais, Por exemplo, a própria Nubank, que revolucionou a forma como se via, até que foi feita por universitários, Então, gente nova, com a cara nova, e ela pôde se popularizar a partir da própria pandemia. Na pandemia e no pós-pandemia, nós temos esse alavancar significativo de golpes no país. 3 mil por minuto, certo? Uma outra questão também, doutor, que a gente tem que já começar a pincelar, antes de eu citar os principais golpes, é a questão da própria IA, a inteligência artificial. Eu concluí um artigo essa semana, que vai ser publicado, que fala justamente sobre isso. Uma breve análise de estudioso, da minha parte, de forma alguma querer finalizar o tema, ou inventar uma tese, ou inventar a roda. Não, pelo contrário, mas são análises de algumas leituras que eu tenho feito há alguns meses, sobre a interferência da IA no padrão de consumo dos consumidores. A interferência da inteligência artificial no padrão de consumo dos consumidores.
Então, como é que ela é utilizada, tá, de forma preditiva, para induzir o consumidor a comprar um produto X e Y, ainda que ele não queira. E aí vem psicologia do consumo, vem uma série de outras questões. Tá? Então, a IA está sendo utilizada hoje tanto para o bem como para o mal, infelizmente. Infelizmente. Né? Então, vamos lá. Alguns golpes que eu listei aqui, doutor, que eu queria falar com as pessoas que estão hoje ao vivo conosco. O primeiro golpe, isso também já tem no meu mostruário digital, no meu Instagram, é o chamado golpe do cartão de crédito por aproximação. Tá? Golpe do cartão de crédito por aproximação. Em que sentido ele ocorre esse golpe, doutor? A pessoa compra uma máquina, ela não sabe que a máquina ela já vem infectada, compra de uma loja revendedora de máquinas de cartão, e ela vem infectada por um vírus que foi criado por brasileiros. É o Prilex, o nome desse vírus. Então a máquina vem infectada. Às vezes o revendedor, 90% dos casos, ele não sabe que a máquina dele foi infectada e utiliza ela para fins de pagamento. O que acontece? Quando a pessoa vai solicitar que a outra pague, que o comprador pague, o vendedor solicita que o comprador pague, aparece um erro na máquina. Olha, coloque a senha ou insira o seu cartão, porque ela vai passar por aproximação e ele vai dar um erro. Então isso se aplica em cartões por aproximação. A pessoa passa o cartão daquele sistema NFS, que não é algo novo, há 10 anos que ele tem esse sistema, só que foi algo mais popularizado para cá, com a pandemia, né, passando os cartões por aproximação. A pessoa passa esse cartão e dá um erro. Quando ela passa de novo a senha, aí é colado o cartão. Então a consumação é feita quando a pessoa insere o cartão dentro da maquininha que já está infectada. Então a máquina ela é um hospedeiro desse vírus Prilex. Tá? Só para você ter ideia, a Kaspersky, que é aquela grande rede de antivírus, né, mundial, de origem, acredito que seja alemã, ela falou, olha, o Brasil ele tem investido de forma maléfica em vírus no âmbito bancário, a nível mundial. Tem descontado aí com um grande expoente, infelizmente. O presidente da Kaspersky da América Latina. Essa declaração em 2020, já na pandemia. Pode falar, doutor. Nesse caso, seria mais prudente, então, para evitar, né, não cair nesse golpe, o consumidor não ter um cartão por aproximação ou não escolher a opção de ter o cartão por aproximação? Exatamente. A orientação curta e direta seria bloquear a função por aproximação. Eu, particularmente, bloqueei a minha. Quando eu descobri esse golpe, inclusive assistindo as aulas do nosso professor, nosso grande mentor, né, o professor Cristiano Sobral, eu fiz um vídeo sobre e no outro dia eu fui no banco. Minha esposa está de prova, também é advogada, inclusive. Amor, nós vamos no banco e vamos bloquear nossos cartões, a função por aproximação. Então, hoje, quando eu passo no posto de gasolina, quando eu passo uma lanchonete, quando eu passo alguma situação na academia, qualquer ambiente, no cinema, a pessoa pergunta, por aproximação, eu falo, não, é por senha. Houve um caso, inclusive, que a pessoa não esperou falar e passou o cartão e viu que tinha bloqueado. Porque eu falo, olha, a função por aproximação, no meu caso, é bloqueada. Em alguns casos, eu explico, quando a pessoa me permite, né, eu explico o motivo pelo qual eu abri mão dessa função. Né? Então, o primeiro grande golpe que tem ocorrido muito no país é esse, doutor. O golpe do cartão de crédito por aproximação, por esse vírus Prilex. Um segundo grande golpe, doutor, é o golpe do Pix falso. É o golpe do Pix falso. Material também que está no meu mostruário lá no Instagram. O que acontece? O Pix foi uma modalidade criada ali pelo Banco Central a partir do final do primeiro ano da pandemia. Né? Então, entre setembro e outubro, o Banco Central dispôs, com a medida provisória, o Pix. Muita gente que tinha um hábito ainda da época do cheque, do ir ao banco para poder pagar as contas, teve uma certa resistência. Meu pai, por exemplo, depois de um ano e meio, foi que ele adotou o Pix, por exemplo, na casa dele. Né? Eu, depois de um mês, fui adotado até uma questão mesmo de conveniência com contratos e com clientes. Então a pessoa já pagava via Pix, ficava algo excelente. O Pix falso é justamente o quê? Qualquer tipo de transação bancária via Pix gera-se um comprovante, como se fosse uma nota fiscal ali daquela transação, pagamento e tal. Nessa transação gera-se 32 caracteres, entre letras e números. Né? Exemplo, QDFB310 tal. São 32 caracteres. Então, como é que a pessoa comum, cidadão comum, iria identificar esse golpe do Pix falso? Ele vai perceber que, por exemplo, as letras estão em cores diferentes. Uma parte está na letra
outra parte não está deletada, está em fontes diferentes. A pessoa consegue mandar para uma pessoa somente o PDF que gera e não para uma outra. Então, é o primeiro grande sinal de que ocorreu o golpe do Pix falso. O outro desdobramento do Pix seria o golpe do Pix falso por agendamento, que é uma outra função que o próprio Pix permitiu hoje. Inclusive, é possível utilizar-se o golpe, o Pix hoje via crédito. Né? A pessoa pode ratear o valor no crédito. Gente também se aproveitou disso para poder fazer compra no crédito, da vítima. Eu tive um cliente que foi para São Paulo, região sul-sudeste, perto da sua região, e foi para o show do Coldplay desse ano. O cara foi assaltado com a namorada e fizeram compra de 5 mil reais em crédito. Conseguiram eliminar, mas até hoje o banco está descobrindo, o banco dando bem. E aí o juiz está ciente. Falei, ó, excelência, eu conversei inclusive com a assessoria na semana passada. Vocês têm até antes do dia 20 para me dar uma posição. Já houve uma liminar deferível e eles estão em descumprimento. E aí? Eu sei que é um teto, um jegue, mas e aí? Como é que fica? O meu cliente não consegue transacionar. Desde maio. Por conta de PIX feitos por crédito. Certo? Então, assim, a primeira grande questão é notar isso. Percebeu que o PIX foi feito, que a pessoa prometeu que iria chegar e não chegou? A pessoa disse que chegaria e não veio? Faça o boletim de ocorrência. Primeira coisa. Notifique o banco emissor, de onde saiu, e o banco receptor, da onde aparentemente chegou aquela coisa. Por quê? Dentro, estou dando dica de ouro, inclusive, para advogado, o senhor sabe disso, com o meu colega lá do Vivenda. Tem a função média, né? Que é aquela forma de estornar um valor. Não instantaneamente, mas em até 48 horas. Né? Isso é ouro, pessoal. Advogados que estão aqui é ouro. É o creme da creme, né? Da área do Pix, que é o médio. Por obrigação do Banco Central vai fazer essa análise. Se ela vir que foi o resultado de uma fraude, ela vai estornar o valor, seja qual for. R$1.000 ou R$10.000, não importa. Se o Pix foi produto de fraude, eles têm que estornar para você em até 48 horas. Tá? Então, o segundo grande golpe desse do Pix falso ocorre dessa forma. Então, buscar fazer o boletim, notificar o mais rápido possível os bancos, tanto o receptor como o emissor, procurar o PROCON, né? E caso não tenha uma resposta em pelo menos 7 dias ou até 10 dias, buscar um especialista, né? Um advogado especialista em direito do consumidor e direito bancário. Pode falar, Paulo. Eu costumo dizer que a fase extrajudicial de se fazer o boletim de ocorrência, de se notificar tanto o banco emissor quanto o banco pagador, de procurar o PROCON e você ter cópia de tudo isso que você fez nessa fase extrajudicial, fortalece, né, o próprio processo judicial e ainda faz com que o juiz, na hora de sopesar aí os danos morais, ele veja tudo isso que o consumidor foi atrás, correu atrás, né, para tentar resolver e o banco não resolveu, né? Exatamente. Porque assim, para a via judicial, a primeira coisa tem que ir para o juiz que foi feito uma tentativa, né, de forma amigável e foi esgotado, né? Ou está em curso, mas a chance de não dar certo é provável, por isso buscou-se a via judicial. Então isso tem que ser muito, muito bem falada por parte do advogado na sua petição. É isso que a gente tem aprendido com o professor Cristiano Sobral e confirmado na nossa própria lida, né? Então, durante alguns meses, doutor, sendo sincero com o senhor, um dos grandes ministros aqui no escritório foi, além do empréstimo devido e da negativação, a questão do PIX. Muita gente chegou comigo na questão do PIX e em 90% dos casos, porque tem casos que ainda estão em curso, nós conseguimos reabrir os valores. Graças a Deus. E a maioria da defesa dos bancos falar, não, eu não sou responsável, não tenho responsabilidade, foi o fraudador que lesou e o banco procura cair fora. Mas a tese que tem que ser levantada é o seguinte: a partir do momento, por exemplo, numa fraude PIX, onde tem muitos casos aí do falso leilão, a partir do momento que o banco
ele hospedou ali uma conta de um fraudador, ele precisaria verificar a segurança daquela conta, né? A movimentação daquela conta. Se houve uma denúncia e o banco continuou mantendo a conta daquele fraudador, o banco é responsável sim. E muitas pessoas têm perdido dinheiro por não saber do seu direito e achar, realmente o banco não é responsável. Mas os bancos são responsáveis, né? A responsabilidade do banco é objetiva, né? Independentemente de culpa, porque é o risco da atividade lucrativa, como eu já iniciei falando aqui, né? Exatamente, né? Em todos eles eu vou citar justamente, confirmando e complementando a sua fala, sobre as duas grandes súmulas, né, desse que falam sobre a aplicabilidade do Código do Consumidor às instituições financeiras. Né? Um terceiro grande golpe, doutor, é o golpe do boleto falso. É o golpe do boleto falso. Eu sou aqui do Pará, e nós do Pará somos regidos pela Equatorial, que é uma concessão de energia, é a antiga CELPA. Meu pai, por exemplo, é um carreirista de 41 anos da antiga CELPA e hoje migrou para a Equatorial. Passou para a privatização, naquela época do FHC, e é a mesma rede que coordena 5 estados brasileiros, a Equatorial. Então é Pará, Maranhão, Tocantins, Bahia, são 5 estados. Né? Há mais ou menos 2 meses atrás houve um blackout no sistema da Equatorial, que os 5 estados ficaram sem energia. Estava protocolando uma ação, não percebi porque o ventilador tinha acabado lá em casa. Quando eu vi, tinha dado um blackout nos 5 estados. Por que eu estou fazendo esse liame? Porque já tem mais ou menos um mês que os consumidores têm puxado o boleto de energia do próprio site e o valor tem ido para o fundo. E como que pessoas assim que estão que vão assistir essa live depois, que estão aqui na live, como você identificar que um boleto é falso? Certo. Você bateu o olho naquele boleto e falar, bom, esse boleto é falso, eu não vou pagar esse boleto. É aí que está a grande questão. Não tem como a pessoa saber se o boleto ele é falso ou ele é verdadeiro. Ela precisa, a primeira coisa, esperar que seja compensado. Porque a gente parte do pressuposto, a gente, eu digo, a jurisprudência, a lei, o doutor bem sabe, de que o cliente é o suficiente. Ele não é perito. Em todos os casos que eu estou advogando, em todos os casos, o boleto é fidedigno. O boleto é idêntico ao 0,3399 mil de ré em todos os casos. Ele não vai fugir às 30 letrinhas, os 30 números, por exemplo. Ele não vai fugir o banco sacado, sacador, pagador. Não vai fugir a isso, a colocar multa por tantos dias. Não vai fugir a isso. A grande questão é que ele vai fazer uma verdadeira cópia de toda a capa de um boleto correto. Mas quando a pessoa vai efetuar o pagamento, ele vai para o fundo de terceiro. Então, aquela história hoje de você olhar no canto esquerdo o número do banco e o último número, seu valor, aquilo lá não é uma máxima que você está seguro. Olhando o código. Não, por exemplo, o banco tal, por exemplo, o número do banco tal é 0341. Aí tá lá, 0341 começando. E no final, vamos supor que o boleto é R$180. Aí 18000. Então essa máxima não existe mais. Não. Porque assim, houve um caso, doutor, só me complementando, de uma cliente que ela fez o pagamento via C6. O código era idêntico. Salvo engano, 0.136, salvo engano, 0,136, idêntico. Eu utilizei inclusive como argumento. Falei, excelência, fulano de tal fez um pagamento de R$7.000 para quitar uma dívida. Alguém se apresentou como funcionário do banco, fez a proposição, sabia que ela estava com aquela dívida, e aí entra a LGPD, entra o direito à privacidade dos dados, entra dados sensíveis, que dá uma live específica sobre isso, né? Sobre a vulgarização dos dados sensíveis, apesar da existência da nossa LGPD, que foi um grande avanço, né? Vindo com o Marco Civil da Internet em 2014, com a Lei de Acesso à Informação em 2010, ainda assim é algo aplicável, mas não plenamente no nosso país, né? Uma vez que os dados ainda não são tratados da forma como se deveria, né? Então, eu expliquei para o juiz, olha, nesse caso, o próprio código, inclusive, do banco era fidedigno. Então, como que foi feito? Compete ao
o banco dizer. Ônus da prova. Então, nesse tipo de golpe não tem como evitar. É não só tem como evitar. buscar os pagamento. Isso, a pessoa faz o pagamento, aguarda os 3 dias regulares. Se ela vê que não foi compensado, entra em... Olha, eu mesmo, essa semana, eu fiz o pagamento da Equatorial, da minha conta de visa do escritório aqui da minha casa, e fiz, como diria o paraense, escabreado, com dúvidas, porque eu sabia que alguns clientes tinham caído. Olhei direitinho ali e tal, confirmei com os outros anteriores, né, com os outros extratos anteriores, falei, não, vou fazer o pagamento. Porque se eu também for lesado, eu vou ter que aumentar. Eles copiaram, inclusive, o próprio código de vocês. Né? Então, assim, foi emitida uma nota oficial da Equatorial para os clientes de que esses valores iriam ser reembolsados. Mas aí nasce o dano moral, nasce o dano existencial, nasce o dano reflexo, coisa que não tem como a instituição controlar. Né? E aí a nossa expertise enquanto profissionais da área do CDC e do direito bancário de poder ajuizar ações contra essas demandas. Só para você ter ideia, a Equatorial ela praticamente construiu o prédio do PROCON aqui de Marabá, em questões de multas. Né? A quantidade de multas foi tão grande que conseguiram reformar um prédio. É informação pública. Todo mundo da cidade sabe disso. Tal era a quantidade de demandas que a Equatorial acabava sofrendo e sendo condenada. Extrajudicialmente, também judicialmente. Né? Então, é uma situação bem delicada. Então, foi vítima do golpe do boleto falso, procure a entidade que deveria receber o valor. A Equatorial, o Banco X, informa. E ajuize diretamente logo uma ação contra as instituições. Foi uma financeira intermediária e um banco fim, ajuize contra as duas. Olha, passou pelo Santander e foi para o Citibank, ajuize contra as duas. Se Santander, Citibank, PagSeguro e caiu no Banco do Brasil, ajuize contra as 4. Existe uma cadeia de consumo, uma linha consumerista, que ela é do fim até o início. Exatamente. Né? O juiz vai, em cima da sua condição, dizer qual a medida da probabilidade de cada instituição. E todas as instituições têm responsabilidade solidária sobre esse prejuízo. Solidária e objetiva. Né? O próximo golpe, doutor, é o golpe do entregador, o golpe do motoboy. Né? Como é que ele ocorre? É porque todo mundo fez ou tem feito uso, né? ou começou a fazer uso a partir da pandemia de comidas por delivery. Né? Então a pessoa não podia ir no restaurante, não podia ir na praça, não podia ir na lanchonete. E aí ligava via iFood, via no lucro, e entre aquele Uber Eats, né? E entre outros aplicativos. A pessoa se apresentava ali, de fato vinha com a comida, né? Só que não era o motoboy da rede de alimentos. Cruzava-se os dados na hora de colocar no aplicativo e a pessoa se apresentava como que sendo entregador da rede de alimentos e solicitava a taxa pela entrega do produto. No momento que a pessoa faz o pagamento e que ela insere o cartão, ele é clonado. É bem similar ao cartão de crédito por aproximação. A diferença é que na primeira inserção é feita a clonagem do cartão dos dados. Então, se a pessoa paga R$3 ou R$30, sai por R$3.000. É possível reaver esse valor? Sim. Quanto mais cedo se entrar na justiça e comprovar o dano material, inclusive em dobro que a pessoa faz direito, conforme o entendimento do artigo 42 do CDC e boa parte da doutrina jurisprudencial, a pessoa acaba reavendo esse valor no tempo certo, em 3 ou 4 anos, né, seguindo uma ação regular a nível de juizado. Mas o golpe do motoboy, o golpe do entregador, ele se consuma dessa forma. A pessoa insere o seu cartão na maquininha de cartão e acaba tendo esse tipo de situação. Então, muito cuidado de fato com essas entregas. Muito cuidado de fato. Né? Prefiro o Pix, por exemplo. Né? Se a pessoa disser, não vai comer o Pix, depois do Pix do dono. Algo muito comum. Ou não, aqui na correria, passa para o Pix que eu vou passar para ele. Quem garante que o Pix de fato vai chegar no dono do lanche, no dono do alimento? Né? Então, prefira fazer Pix diretamente para a própria empresa. E mande no Zap, olha, consta aqui o pagamento X. Não custa nada.
Na verdade, custa muita coisa, né? Não fazer. E não custa nada fazer. A cada dia que passa, eles estão mais criativos em matéria de fraude, de golpes. Criativo. Exatamente, né? Teve um que eu tomei ciência, agora no último dia 21 de novembro. O Professor Repórter, um programa da Rede Globo, eles já trataram sobre golpes bancários. E foram vários golpes, né? Golpes da falsa venda, golpe do falso leilão. E um deles me chamou a atenção, que é esse que eu nunca tinha ouvido falar até então, que é o golpe do falso 0800. Ou falso 0800? Isso, o golpe do falso 0800 ou da falsa central. Chega-se uma mensagem de texto para a pessoa, informando que ela fez uma compra X, ou que a compra de tantos mil reais foi finalizada com sucesso. Ou que a pessoa tem uma dívida, já está em nível de cartório sendo protestado. Então, assim, ou é uma compra finalizada, ou é uma dívida em aberto. E aí induz a pessoa a clicar e ligar nesse número 0800. Dúvidas para a situação, ligue no 0800. Todo mundo sabe que o 0800 foi criado, né, com uma ligação gratuita. A fim de que a pessoa entrasse em contato com uma central X, de um telemarketing, de uma rede, para poder ter acesso direto, né? Então, assim, a pessoa desavisada acaba ligando e confirmando as informações. A própria repórter fez um teste. Uma ligação de 4 minutos e meio ao vivo. O cara se apresentou, confirmou os dados dela, informou que tinha um valor X, que havia sido debitado. E aí, do meio para o fim, em que ela falava, olha, mas tá estranho, esse valor não saiu da minha conta, ele sempre tentava nublar a conversa. E chegou um momento que, antes dele desligar o telefone, ele falou assim, a senhora é bem esperta, viu, senhora? Desligou o telefone. Ao vivo. Ao vivo. Repórter da Globo. Então, assim, acontece com todo mundo. Todo mundo, né? O pobre, o rico, o negro, o branco, o evangélico, o católico, o espírita, o sem religião, qualquer pessoa pode ser vítima de golpe bancário. Qualquer pessoa. Todo mundo é consumidor, porque todo mundo consome ou produz, produtos e serviços, e, portanto, pode ser vítima. Portanto, pode ser vítima. Né? Então, assim, os cuidados gerais, né? Qualquer dinheiro para ganhar ou receber de forma fácil não é real. Aí já desliga para o chamado empréstimo, né, indevido. Faça um empréstimo e tal, a pessoa clica ali, ou utilize os dados da própria pessoa. Eu tive um cliente que é idoso, ele tem 85 anos, e ele não sabe quando foi que pegaram a cópia do RG dele. Ele não tem nem WhatsApp. E o celular dele é aquele Nokia, famoso tijolão. Ele não sabe como foi pego o CPF dele e o RG. E aí fizeram uma conta na Nubank. O nome dele foi negativado. Eu peguei já um processo em curso e estou acompanhando o desdobramento do caso. Né? Eu peguei há 2 meses atrás, então é provável que uma decisão saia aí, pelo menos em meados do próximo ano. Né? Tendo em vista que nós vamos entrar aí em recesso. Então, assim, idosos são muito afetados. Idosos são muito afetados principalmente. Carreiristas já de empresas segmentadas, né? Professores, inclusive, por exemplo, aqui no Pará, nós temos um banco que é o Banpará, o Banco do Estado do Pará. E aí todos os servidores do Estado são ligados a esse banco, né? Então vai desde o policial militar, né? A Polícia Civil do Estado do Pará, professores da rede da SEDUC, da educação, então todos eles têm contas prioritariamente nesse banco. E ele foi alvo de muitas quadrilhas no ano de 2022 e 2023. Eu, inclusive, fui chamado para poder falar no jornal da região. O G1 do Pará, via Marabá, me chamou para poder relatar como especialista. Eu estava relembrando, inclusive, hoje, fazendo o roteiro da nossa live, relembrando dessa reportagem, em que eu fui chamado para poder falar sobre a quadrilha atuando em Marabá. E os tipos sociais, ou seja, as vítimas eram muito parecidas, eram idosos, de baixa capacidade tecnológica, a pessoa sabia muito pouco de internet, carreiristas, né, ou seja, professores já no fim da carreira, com 30, 32, 33, 35 anos de trabalho, perto de se aposentar, eram vítimas de golpes de 200 mil, 100 mil, 500 mil reais. Por quê? Eles tinham, para quem
Para quem desconhece alguns termos, pessoal, o RMC, ou seja, uma linha consignável muito grande, um lastro financeiro muito grande. Esse tipo de golpe aqui é contra os aposentados e pensionistas do INSS, referente aos cartões de crédito consignado que eles não contrataram, eles apenas fizeram um empréstimo consignado e vem esse cartão que não teve a contratação e aí vira essa bola de neve, eles nem sabem que tem esse cartão e fica cobrando indevidamente ad eterno, né? Como diz, no infinito isso daí. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, tem que se ter muito cuidado, né? O doutor estava estimulando para eu chegar no ponto áureo, quais são as principais bases hoje da nossa jurisprudência, né? Ou seja, pessoal, dos julgados, do entendimento maior dos tribunais amigos de Brasil. Desde 2012 foi feita a súmula 479, né? 479 do STJ e também a 297, que são as principais que tratam acerca disso. O que elas vão falar? A 479 vai dizer que bancos e instituições financeiras são solidariamente responsáveis e objetivamente. Então, a responsabilidade é solidária se forem 10 criminosos, 3 criminosos, 2 bancos criminosos e objetiva. Não se discute culpa, pessoal. Se o banco se o dinheiro saiu do banco e foi para o outro, os dois, até que se prove o contrário, são culpados. Isso, de forma simples, é a chamada objetividade dos bancos. Em caso de quê? De fortuito interno. Tudo isso que nós falamos para vocês, pessoal, envolve fortuito interno. Ou seja, algum tipo de fraude nas operações bancárias. Não existe, ou acontece muito pouco, né? A saidinha bancária. O cara vai ser assaltado na saída do banco. Ou o cara é assaltado lá fora e vai para dentro do caixa com a arma aqui na costela, faz o saque e o ladrão vai embora. Hoje a saidinha é eletrônica. Eu tive uma cliente que até aquele assalto dentro do estacionamento do banco, o banco ele é responsável. Ele é responsável. Porque a partir do momento que ele tem um estacionamento, ainda que não seja dele, mas que ele coloca à disposição lá, para uma comodidade do consumidor que tem conta ali, ou de uma pessoa que vai fazer um pagamento, sei lá, ou ir no caixa eletrônico, fazer um depósito para uma outra pessoa, porque ainda tem pessoas que usam caixa eletrônico, não é somente pelo celular. Se a pessoa for assaltar o banco, ele é responsável sim. Né? Sim, ele é responsável. Então, assim, a principal base é essa. Então, assim, ocorreu um caso fortuito, algum erro nas operações bancárias, dentro ou fora do espaço físico do banco. Eu tive cliente que foi fraudada, foi lesada de forma bancária, 7 horas da noite. Ela recebeu mensagem, aparentemente de alguém do Banco Pará, para poder fazer a atualização do token, do cadastro dela. 7 horas da noite. Idosa. Clicou, no outro dia tinham feito lá 1 zilhão de atos bancários que ela não reconhece. 50 mil para um lado, 20 mil para o outro, 200 mil empréstimos para cá. Eles estamos discutindo. Conseguir, a nível de agravo de instrumento, a manutenção do direito dela para suspender, né, as parcelas vincendas desse empréstimo e retirar qualquer tipo de negativação ali desse PCU Serasa. Até porque o banco tem que constatar que há uma movimentação atípica na conta. Justamente. Então, assim, ocorreu fortuito interno, ocorreu algum erro bancário, o banco ele é solidariamente responsável. Bancos e instituições financeiras. Porque hoje nós temos o PagSeguro, nós temos outras entidades financeiras que funcionam como que um banco, mas não são banco, né? A função delas é transferir. Então, se ela for também uma cúmplice nessa transferência para um terceiro ou para um fundo errado, também responde. Por isso que a súmula ela buscou conglobar, ela buscou assimilar esse caso completo, que é bancos e demais instituições financeiras. Desde quando? Desde 2012. Então, há pelo menos 11 anos. Essa súmula tem sido muito bem aplicada por parte da jurisprudência. É a primeira grande linha de ataque de nós, enquanto advogados, em defesa do consumidor, para poder criminalizar e mostrar que o banco estava errado. O banco não
tem o que dizer acerca de culpa, ele é objetivamente responsável. Essa jurisprudência tem sido bem aplicada, só que uma coisa, inclusive, que eu comentei a semana retrasada na live com a doutora Fernanda Rangel, só que nós estávamos falando sobre outra área de direito do consumidor, que era o direito de quem usa a ponte aérea, né, os problemas aéreos, seria a indenização por danos morais, que vem sendo, os juízes vêm reduzindo o valor dos danos morais, né, que eu acho um absurdo, que não dá o efeito pedagógico que teria que ter, né, porque se as indenizações elas fossem mais altas, com certeza os bancos tomariam muito mais cuidado para que os seus clientes tivessem mais segurança, né? Na minha visão, na minha concepção. Exatamente. Exatamente, porque tudo é uma questão de prestação de serviço. Há uma linha de prestação de serviço. Então, a pessoa, se ela estiver utilizando ali o check-in do banco, o check-in da questão aérea, na fila do supermercado, já para ir direto para a rede aérea, né? Para ir direto para o aeroporto, e ocorrer algum tipo de fraude ali, a rede aérea, junto com o banco responsável, responde também. Mais uma confirmação do fluxo interno. A pessoa não precisa estar dentro do aeroporto. Ela pode estar a quilômetros de distância. Eu tive um caso de um cliente que fez um empréstimo para a viagem da filha para a Europa, em viagem, em trânsito. Ele estava em trânsito, ele ainda trabalha hoje em trânsito na rede de transporte, que é o DENIT, aqui de Marabá, aqui do Estado, do Departamento de Transporte, Nacional de Transporte, e ele fez empréstimo em trânsito, em viagem. E aí foi informado que era R$6.000 de empréstimo e pagaria em parcela de 250. Na primeira parcela, foi 1.000 e tantos. Como? Porque a primeira parcela é praticamente 1/6 do meu empréstimo total. E a moça falou, não, você concordou? Eu falei, não concordei. Eu não concordei. E aí estamos discutindo na justiça, né, a nulidade desse ato bancário que ele fez e não foi demonstrado claramente para ele enquanto cliente. Então, a primeira grande súmula é justamente essa, a 4792 CJ, que fala que em caso de furto interno nas operações bancárias, bancos e instituições financeiras respondem de forma objetiva e solidária. A segunda grande súmula é a súmula 297 do STJ, que fala que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a bancos e instituições financeiras. Então, uma complementa a outra. Uma complementa a outra. Então, se eu digo que há um furto interno, que há uma questão bancária, uma fraude bancária, uma lesão do consumidor, a nível de empréstimo, a nível de PIX, a nível de transferência errada, a nível de qualquer outro tipo de artifício financeiro, inteligência artificial induzindo a pessoa a fazer uma compra, a colocar um dado de um cartão de crédito no computador, no tablet, no celular, na própria senha, na própria boca do caixa, eu digo e afirmo, conforme a súmula, que se aplica o sistema do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 297. Então não é um outro código. Tanto que até de forma já automática, nós colocamos ali na petição inicial que esse produto também coloque na inversão bônus da prova, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, segundo o Pacto de Varsóvia, e não o Código da Aeronáutica, por exemplo. Em caso de questões aéreas, né? São duas leis especiais, mas nesse caso, o critério da especialidade é territorial. Né? Então, eu não vou discutir o espaço aéreo se eu estou numa situação interna. Né? Então, se trata do Código de Defesa do Consumidor, nossa questão de interna. Então, assim, o consumidor comum, você que está vendo aí, está aí um grande amigo meu, o Vitor também, que mandou uma mensagem, muito obrigado, meu amigo. Né? Você, consumidor, não fique com grande temor, não saia dessa live com medo de fazer qualquer tipo de PIX ou transação bancária. Tenha o máximo de cuidado. Ao passo que 3.000 golpes são feitos por minuto, outros artifícios também são feitos pela própria Polícia Federal, a própria Polícia Civil, a BIM, né? E também os próprios bancos estão buscando se reformular e se remodelar, né? A fim de que esses golpes sejam diminuídos.
Vai ter um momento que vai zerar? Nunca. Porque zerar é acabar com a internet. E não tem como a gente acabar mais com a internet. Né? Então, até porque os bancos eles têm condições, né? Condições, infraestrutura para ter um equiparato de segurança, colocar profissionais, né, engenheiros, né, de digitais aí, né, técnicos em informática para poder, eu não sei se é esse que é esse quem exerce essa função, né, o técnico de informática para poder blindar esses tipos de golpe. E com certeza vão surgir outros que precisam também de novas técnicas para poder blindar os novos golpes que vão surgir, mas o consumidor tem que saber que ainda ele tendo o resguardo de evitar um golpe, ele caindo no golpe, ele tem uma rede de proteção que é a súmula, as duas súmulas que nós acabamos de falar, além do próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor e as resoluções do Banco Central aí, que também podem ser aplicadas, né? No caso, elas têm as resoluções, o regulamento próprio do Banco Central, né? Que os bancos eles têm por obrigação dar segurança aos consumidores, né? Exatamente, porque assim, ó, o senhor falou uma coisa muito interessante. As resoluções do Banco Central, elas têm sido editadas de 60 a 90 dias. Saiu o PIX em 2020. Não deu 3 meses, saiu a primeira resolução no início de 21 acerca do PIX. Por exemplo. Mais de 6 meses, em agosto para setembro de 21, sai uma resolução falando sobre fraude desenvolvendo PIX. Porque eles sabiam que era um artifício novo e passível de erros. Óbvio. Óbvio. Então tem que se criar a lei, ela deveria ser feita antes do fato, mas tem situações que ela acaba ocorrendo pós-fato, né? Porque acaba havendo uma grande influência, né? Uma grande influência na sociedade. Então, à medida que certos golpes acontecem, como o PIX, né? Que é a grande chave do momento, e hoje é a união do PIX com a inteligência artificial, existem, os bancos eles têm buscado fazer. Né? Eu tenho conversado, inclusive, com delegados aqui de Marabá, né? Eu tenho um delegado que é um grande amigo, aqui de Marabá, ele me sigilou, ele falou, Silas, eu era, inclusive da área de TI, antes de eu fazer direito. Eu estudava metadados há 20 anos atrás. Eu estudava essa questão de mineração de dados, que hoje se fala muito. E eu estou sendo obrigado a reestudar agora como delegado de polícia civil, para poder entender como é que eles estão pegando os dados agora das pessoas. Ou seja, um assunto que ele deixou engavetado, literalmente. Há 2 décadas ele está sendo obrigado a ter que reestudar, a fim de que ele possa amparar, a fim de que ele possa, numa entrevista, né, poder falar com propriedade, a fim de que ele possa, inclusive, se autoproteger, porque ele também é um consumidor. O delegado é um consumidor, o advogado é um consumidor, a família do advogado é feita por consumidores, o juiz é um consumidor, o desembargador é um consumidor, o presidente da República é um consumidor, o corpo diretor de um presidente, de um governador, são consumidores. E podem estar nas duas pontas, ou como produtor do serviço, ou como consumidor do serviço. Então, a linha consumidorista afeta a todos. Então, a nossa grande área, que faz parte desse sistema de proteção e de defesa do consumidor, vai existir enquanto as pessoas produzirem e produzem serviços. E é por isso que o direito do consumidor ele é apaixonante, né? A gente que trabalha com o direito do consumidor é apaixonante. Eu trabalho com a defesa do consumidor desde 2002, quando eu assumi o PROCON do município, que eu fui coordenador por 6 anos. Daí de lá para cá, eu abracei o direito do consumidor assim, e praticamente 20 anos, né? Aí abraçando o direito do consumidor. Com certeza, doutor. Ô, doutor, e como que evita-se o golpe dos empréstimos aí? Vamos lá. Também é um golpe que tem atingido a muitos consumidores, principalmente os aposentados, os beneficiários do INSS, né? Exatamente. Então, assim, de forma simples, né? Aproveitando os 10 minutos que nós estamos aqui na live, a primeira grande questão
do empréstimo indevido, como hoje tem se feito os empréstimos, não mais de forma física e sim de forma digital, é analisar o padrão de mensagem que chega para você, via WhatsApp, via e-mail ou via mensagem de texto, via torpedo. Percebeu o erro de ortografia? Horário da mensagem. Se foi mandado 7 horas da manhã, 6h30 da noite, 10 horas, qual é o banco que envia fora do período comercial? Então, não tenha dúvida que você está tratando de uma mensagem de golpe. Ah, eu vou clicar para testar. Não faça isso. Não faça isso. Print, mande para a Polícia Civil, mande inclusive nos grupos de WhatsApp. Olha, eu recebi essa mensagem, muito cuidado. Minha mãe mesmo, essa semana falou, meu filho, alguém pegou a sua foto e está me mandando mensagem aqui, já bloqueou o contato e tal. Né? Eu quero acrescentar uma coisa, senão eu esqueço. Com relação a isso, de procurar a Polícia Civil e fazer o BO. Sim. Já aconteceu com clientes aqui de registrar o boletim de ocorrência e a polícia falar assim, não, esse boletim de ocorrência eu não faço. Eles são obrigados a fazer. Sim. Eles são obrigados a fazer. Tem que exigir, sim, que faça-se a ocorrência, vai na Polícia Civil, faça esse boletim de ocorrência, que eles são obrigados a fazer, porque você vai estar preservando o seu direito. Então, eles são obrigados a fazer, sim. É só isso que eu queria falar. Sim, sim. E assim, por exemplo, citando um caso regional, né? Em Marabá não existe o Departamento de Crimes Virtuais, por exemplo. Somente na capital, que é Belém, que fica a 500 km daqui de Marabá. Então, quando ocorrem crimes virtuais, eu informo que a pessoa ela faça o boletim de ocorrência físico, e se houver algum tipo de distrato que isso pode acontecer, hoje as delegacias estão muito bem preparadas, mas tem caso a caso, né? Tem profissionais e profissionais, eu informo que a pessoa faça no próprio boletim virtual, né? Via site da Polícia Civil do Pará, de forma virtual, porque lá tem a seção de crimes virtuais, crimes cibernéticos. E aí já serve como prova. Né? Então, a primeira grande questão é fazer um boletim imediatamente. Né? E solicitar, mandar um e-mail para os bancos, né? O banco que saiu com o banco que recebeu, os valores, né? E também ir o mais rápido possível do PROCON. A pessoa pode fazer reclamação do PROCON, por exemplo. Eu não pido clientes se eu indicar que a pessoa vá no PROCON. Na verdade, eu indico para ele uma primeira grande linha de defesa, porque poucos casos são resolvidos, né? Só que para uma ação judicial, já passando como advogado, já encorpa o meu argumento dizer que o cara foi ao PROCON. Dizer que meu cliente ou a minha cliente foi até o PROCON. Porque já mostrou o interesse, uma boa fé da parte dele, e falar, olha, eu não sou e se na tiver o PROCON, a pessoa pode, muitas vezes, fazer a reclamação, muitas vezes não, fazer a reclamação no consumidor.gov. Exatamente. No gov.br e fazer a reclamação no consumidor.gov. Isso, hoje nós temos o portal da transparência, o portal do consumidor. Então existem órgãos dos paraestatais, além do próprio PROCON físico, em que a pessoa pode fazer o seu registro no Banco Central. O cliente foi destratado. Ouvidoria do Banco Central. Banco do Brasil. O advogado foi destratado, o cliente foi destratado. Ouvidoria do Banco do Brasil. Ouvidoria do Bacen, do Banco Central. É registro, a prova de que há um interesse da parte do cliente em resolver a situação e há uma prova inequívoca da inércia do banco ou da instituição financeira. Então isso mostra que nós não estamos inventando. O cliente não caiu porque ele quis. O cliente caiu por ser ignorante, no sentido de não saber, de não ser um perito na área bancária, como ninguém é, a não ser o advogado especialista na área. Então, a provar a insuficiência. Danos morais, né? Isso aí faz com que a tese dos danos morais seja mais fortalecida. Exatamente. Então, assim, em boa parte dos casos, né, eu tenho algumas ações que estão ainda em curso, mas eu busco, inclusive, jurisprudências que mostram que o dano moral é irredutível. Né? Tribunais do Rio de Janeiro, do Tocantins, da Bahia, São Paulo, porque tem muito de tudo, né? Mas principalmente o Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais tem dado dano moral irredutível para questões bancárias. Porque, assim, tem as duas súmulas, que é um regime automático e majoritário, mas tem desembargadores que entendem que não é irredutível. Então, eu, particularmente, busco entendimentos que
puxam para esse lado, dano moral presumido, que confirmam a hipossuficiência do consumidor, confirmam a hipersuficiência do banco e comprovam a inequívoca culpa deste banco, por conta da fraude bancária. Né? E como terceira e última situação de procurar o PROCON nos órgãos do consumidor, é ir o mais rápido possível no especialista, no advogado especialista do consumidor. Exatamente. Não é ir no criminalista, eu respeito muito meus amigos de outras áreas. Demais. Demais. Agora, a chance do profissional que não é da área errar é muito grande. Como eu, por exemplo, fazer uma situação previdenciária, que eu pago muito pouco, por exemplo. Tem advogados sócios do escritório, parceiros. Né? Mas eu demandar não sei, por exemplo. Eu busco alguém que saiba. Né? Então, assim, procurar um especialista é vital. É vital. Porque uma situação como essa tem os meandros que somente um especialista, né, na área, não na área de direito do consumidor, porque ela é muito vasta, mas de direito do consumidor e direito bancário. Porque tem todos os meandros. Ah, mas eu sei, eu conheço o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e conheço as duas súmulas, mas não é só isso. Tem as resoluções, os meandros, a parte extrajudicial, que se esse especialista não for íntimo, acaba deixando dinheiro na mesa para o cliente. E isso aí é um grande prejuízo para o cliente. Até porque, assim, por exemplo, eu até citei algumas ações aqui que são as mais utilizadas na nossa área. O cara que não é da área, o pessoal que não é da área, com todo respeito, ele vai ação de danos morais, materiais, tutela liminar. É uma ação bancária? Não. Não tem nada de bancário no nome da ação. Se a pessoa entrar com uma ação de danos morais, materiais, com tutela liminar. Tem que ser pelo menos uma ação de inexigibilidade de crédito, combinada com danos morais em ré ipsa, combinada com danos materiais com repetição em dobro, combinada com dano reflexo, se for o caso, combinado com dano existencial, combinado com tutela liminar. É um texto, doutor? É um texto. Ele que falou, doutor, ação é um texto, a reação é um texto. O início, o meio e fim. Aliás, eu sempre falo, né, que o nome da ação nem é tão importante, mas o pedido e a fundamentação têm que estar corretos, né? Exatamente. Né? Então, assim, todas, tem que haver tutelas por caso, né, para poder pedir a suspensão das passadas vincendas, se for empréstimo devido, por exemplo. Né? A desnegativação, se a pessoa acabou sendo objeto de negativação pelo SPC e pelo Serasa, há diferença. SPC é uma coisa, Serasa é outra. Todos são órgãos de proteção de crédito, mas há uma diferença fundamental entre um e outro. Né? O registrado está ali do Banco Central. Há 2 anos ele foi utilizado, né, quando houve a fusão ali dos órgãos, como uma forma, inclusive, dos próprios advogados terem acesso a informações que antes eram restritas aos profissionais da área bancária. Hoje o cidadão comum pode ter, por exemplo. O registrado está ali. Tem gente, a movimentação financeira. Tem gente deixando dinheiro na mesa, né? Com relação a paguei a conta, o meu nome não está mais no Serasa nem no SPC e eu estou perdendo crédito. Mas aí está negativado lá no registrado. Está deixando dinheiro na mesa porque não podia estar lá. Exatamente. Né? Quando eu estudo a existência, inclusive estudando já no início da advocacia, no registrado, eu passei a utilizar como base. Porque, por exemplo, outro crime della crime, né, da nossa área, ele sai de uma linha, de um setor e vai para o SCR, que é a parte de registros ali, creditícios. Né? Então a pessoa paga pela negativação, ou o banco desnegativa, mas vai lá no registrado. Então, assim, em outras palavras, a dívida é só transferida. Ela sai de um setor para outro, mas ela fica lá em aberto. Então, quando não sair lá do SCR, a pessoa já vai ficar com a negativação. O score não vai subir. Exatamente. Claro. A grande empréstimo, o grande financiamento X da casa, do carro, da moto, da viagem, não vai sair, porque o score deve estar afetado. Então, são informações que, se a pessoa for um aventureiro, ela vai dificultar mais ainda a vida do cidadão comum. Hoje o bem maior é o nome, né? O nome limpo, ter crédito, voltar a ter dignidade para quem estava devendo na praça, voltar a ter saúde financeira, né?
Exatamente. Exatamente. E como uma outra dica que o doutor solicitou para eu poder alertar para os amigos que estão acompanhando a live com relação ao empréstimo bancário, além de observar as mensagens, o padrão de mensagens que chega até eles, né, o horário, é entender que banco nenhum confirma informações por telefone. Banco nenhum vai ligar confirmando senha, pedindo token para poder confirmar no computador. Porque se ele já pede isso, ele já tem os seus dados. Só é para consumar um ato que já conseguiu o seu. Ou para algum formulário feito na internet, ou para algum site falso. Está aí a Black Friday rolando, né, até o final dessa semana. Eu fiz um vídeo sobre isso. Hoje já se fala muito mais de Black Fraud. Né? Black Fraud. Black Fraud, porque são sites fraudulentos que se passam como verdadeiros. A pessoa põe os dados de crédito e aí, em minutos, ou até em segundos, mostra ali que deu um erro no site, a compra foi esgotada, a compra não foi finalizada, a pessoa precisa baixar algum aplicativo intermediário e aí vem o vírus por meio do aplicativo. Então afeta não somente o celular da pessoa, como dados bancários, como o próprio aparelho, o computador, o tablet da pessoa. Né? Tem um golpe novíssimo, que eu esqueci de falar, doutor, se eu tiver ainda tempo, que é o golpe do Pix, do copia e cola. Hoje tem a função de copiar e colar o Pix, né? Aquela listrinha de várias mensagens, né? Isso. É um golpe novíssimo. Novíssimo. Por quê? Eles partem do pressuposto que eles pegaram os dados da pessoa por um site fraudulento. E aí, é um termo em inglês, é o ransom, que é como se fosse um rastreador de dados da pessoa. Em português bem claro. Uma vez que a pessoa colocou os dados dentro do site que é fraudulento, esse rastreador fica no próprio buscador ali da pessoa. Então a pessoa vai acessando, vai colocando informações. E no momento em que ela tem que confirmar uma compra, esse rastreador é ativado. Esse rastreador é ativado. E aí a pessoa acaba passando, copiando, colando o Pix por cola e acaba indo para o fundo de terceiro. Por quê? Porque ela foi, tudo é uma questão fatalística, né? Ela acessou um site falso, colocou as informações, o rastreador foi ativado e infectou o buscador. No momento em que ela acaba fazendo um copia e cola, que hoje é possível, a pessoa com o site no Banco do Brasil, por exemplo, outro site na conta da Equatorial, ela copia o código e joga. Nessa ideia de copiar e colar o Pix, esse buscador, esse rastreador já é ativado e a conta vai para o fundo terceiro. Então, não somente redireciona o valor, como também acessa os dados bancários. Então, tomou todos os cuidados e foi vítima, mude a senha imediatamente. Aplicativos de banco, pelo celular, dos bancos oficiais, até dos bancos digitais, como a XP Investimento, Nubank, são aplicativos seguros ou não? O que é vulnerável são os sites ou os aplicativos são seguros? Olha, os aplicativos eles foram feitos com uma medida X de segurança, tanto os sites também. Né? Então não posso falar só eu particularmente, não. Mas eles foram feitos e são prometidos como meios seguros. Eu, por exemplo, se for perguntar ao pessoa, doutor, o que você acha? Eu utilizo o app, por exemplo, o aplicativo. Reduziu muito as filas de espera. Quando eu trabalhava para a prefeitura daqui da região, eu tinha que ir no dia X, quinto dia útil, no banco, para poder sacar. Hoje não preciso mais. Notificou ali o Pix, acabou, faço o pagamento das minhas contas bancárias com o advogado. Então, assim, melhorou no ponto da comodidade, da dinâmica da relação comercial e bancária, de pagamento, sim. Eles são feitos para serem seguros. Agora, se a pessoa tiver um vírus muito específico no seu celular, pode infectar o app? Pode. Existem casos, sim, de vírus que infectam no celular da pessoa e infectam o aplicativo. Então, a pessoa pensa que está fazendo uma coisa com o aplicativo que deveria ser real, sendo que é o outro, é uma cópia. Ah, doutor, tem como eu evitar? Tem, pessoal. Tem aplicativo, tem antivírus de celular. A pessoa foca tanto no notebook, no tablet, que se esquece que o celular também é um meio informacional. O celular é um mini computador. O iPhone hoje foi feito para ser um mini computador.
né? Na falar do próprio Steve Jobs, era uma extensão da vida humana, uma extensão do braço humano, né? Então, assim, uma coisa muito interessante que a pessoa pode fazer é buscar justamente baixar também antivírus para celular, porque eles vão notificar eventualmente algum tipo de aplicativo, de rastreador, que pode afetar, inclusive, o rendimento dos aplicativos bancários dentro do próprio celular. Tem gente que tem 4 contas de banco e as 4 contas digitais. Então, imagina sempre um vírus dos 4 aplicativos. A pessoa fica travada, até que ela vá no banco. Se for fora do lado comercial, vai esperar rodar uma noite inteira, para ir no outro dia no banco, a partir das 9, 10 horas, para notificar, certo, o atendente, o gerente, contando que ele vai instalar naquele dia. Então, assim, são muitas determinantes, são muitas condicionantes que dificultam o processo. Então, é sempre trabalhar com a ideia preventiva, né? Já tem alguns anos que se fala em medicina preventiva. Também deve se falar em advocacia preventiva também. Exatamente. As pessoas elas só procuram o advogado quando estão com a corda no pescoço, né? Exato. Fazem a prevenção. Eu vou deixar então as suas considerações finais para a gente, né, encerrar essa live. Se faltou algum ponto para poder falar, eu deixo a palavra franqueada ao Dr. Silas. Então, assim, eu só queria agradecer pela oportunidade, né? Conseguimos falar de muita coisa em 1 hora, muita coisa mesmo. Olha, 6 blocos, 2 análises profundas aí sobre 2 súmulas muito importantes, comentários, inclusive, novíssimos, né? Citando a reportagem aí de 2 dias atrás, situações reais em contra advogados, né? Dicas, inclusive, para advogados que estão iniciando, né? Passando ali as pistas principais para quem está começando a entrar nessa seara do consumidor. Então, eu só tenho a agradecer, de fato, pela oportunidade de poder compartilhar o conhecimento. Eu entrei na universidade crendo no conhecimento colaborativo e continuo crendo hoje como profissional. Não dá para a gente reter para nós mesmos aquilo que a gente aprende. Né? Eu sempre digo que a advocacia tem que ser colaborativa. Eu faço parte da Academia Brasileira do Direito do Agronegócio. Eu também atuo no direito do agronegócio e no direito do consumidor. E lá a gente tem uma máxima que é a seguinte: quando o bolo cresce, né, a fatia dá para todos. E é por isso que a gente tem essa advocacia colaborativa. Né? Quando o bolo cresce, todos compartilham e todos são alimentados com esse bolo. Então eu acredito nisso. Eu acredito que não há concorrência. Entendeu? Não existe concorrência quando há uma advocacia colaborativa. Né? Eu acho que a advocacia fica fortalecida e os profissionais ficam muito melhores com uma advocacia assim. Na minha época, quando eu saí da faculdade, não existia essa advocacia colaborativa, esse ensino prático que temos hoje. Né? A gente saía da faculdade cru, sem saber nada, batendo cabeça, sem saber o que fazer. E hoje não. Hoje, né, tem aquela receita, né, do método, como fazer, qual a melhor estratégia, e isso é muito bom. Com certeza. Então, assim, é a prova de que hoje o direito ele precisa ser cada vez mais plural. Né? As jurisprudências do nosso país, né, elas são revistas porque o Brasil enxerga um direito externo também. Como é que é feito na Europa, como é que é feito nos Estados Unidos. E aí, respeitando as condições, inclusive, socioeconômicas, a gente busca aplicar aqui. Daí a teoria da equilibração, que a gente pode falar uma live sobre isso. Teoria da valorização excessiva dos contratos, né, vemos após a pandemia. Influência francesa, influência germânica, a teoria ali a grande tese da perda de uma chance, né, uma influência franco-italiana. Então, assim, a grande consideração que eu faço como profissional é de que o direito ele deve cada vez ser mais colaborativo. Faço parte desse time, o doutor também faz parte desse time, promovo esse tipo de discussões. É uma arena benéfica de ideias, ninguém está aqui para dizer quem sabe mais, quem tem mais tempo de serviço, quem tem mais tempo de casa, pelo contrário. Né? O próprio professor doutor Cristiano Sobral ele promove esses ambientes,
Nós somos parte disso. Nos conhecemos, inclusive, em uma das lives do professor Pena, professor Hugo Pena, né? Naquele show de processo civil. Então, assim, é uma gama de professores que tem crescido no Brasil e que estimula muito o conhecimento colaborativo, ético, acima de tudo, e humanizado. Então, assim, o que eu quero deixar claro para todos é que esse estímulo que nós tivemos, essa iniciativa de poder buscar dar dica para você, enquanto consumidor e consumidora, é dizer que é possível se proteger de golpes bancários, é possível tentar ter uma vida financeira saudável e evitando, e caso, ainda que você tome todos os cuidados necessários, você acabe sendo vítima, há como recorrer, há quem recorrer. Existem medidas, primeiro administrativas e depois judiciais, em que tem-se como reparar, pelo menos de forma simbólica, o dano. Ninguém vai voltar atrás, nos 5 minutos anteriores, àquela clicada errada no aplicativo, né, não tem como voltar atrás. O que a gente faz é tentar olhar para o futuro e tentar reformar o presente. Né? Então, assim, eu acredito que as minhas palavras finais são nesse sentido, de que o direito ele deve ser colaborativo, que nós fazemos parte desse time. Como advogado, eu atuo aqui na região, não somente do sudeste do estado, mas do Brasil. Também sou professor, né, sou sociólogo de formação. Então, assim, busco, inclusive, ajudar os meus clientes em outras áreas, né? Indico também outros profissionais que não são da minha alçada, por exemplo, indico para poder ter, né, as suas questões, mas tudo que envolve questão bancária e consumirista, eu tento converter, né, em bons atendimentos. Então, assim, o que eu tenho para falar para todos é justamente isso, uma grande gratidão. É muito bom fazer parte desse time, é muito bom fazer parte da turma do Vivendo, do professor Cristiano Sobral. É muito bom lhe ter como colega, né? Nós somos mais de 200 alunos aí ativos, né? E dizer que essa nova cara do direito, vinda principalmente pós-pandemia, é a nova cara do direito. Essa nova face do direito, mais próximo do cidadão, mais carne e osso, é a nova face do direito. Cada vez mais humana, por incrível que pareça. Mais tecnológica, só que mais humana. Por incrível que pareça. Porque prova que a advocacia se torna mais humana para mostrar para o judiciário que ele precisa também se humanizar. Justamente. Exatamente. E é isso, doutor. Você pode fazer as considerações finais. Eu quero, foi uma grande honra, né, recebê-lo nessa live para tratar de um tema tão importante, né, tão relevante para muitos consumidores, como evitar os golpes, as fraudes e o que fazer quando cair nesses golpes e fraudes. Um tema muito bom de direito bancário de consumo. E então eu queria te agradecer, né, pela tua disponibilidade, e será, né, a primeira live de muitas, com certeza. Perfeito. Mais uma vez, obrigado a todos e todas. Uma boa noite a todos e todas. E vamos nessa, que o direito do consumidor está aí, para proteger a todos nós, consumidores.